Eu não te falei que era muito rápido? Não deu nem tempo de dar um gole na água, porque passou muito rápido. Então, acompanha comigo agora a revisão de 5 minutos. Joga na tela. Oba! Revisão. Cadê meu mascote? Cadê o mascote? Tá aí. Globalização, parte 2. Vamos lá. Durante a aula, então eu falei sobre a criação da União Europeia, chamada de Europa 6, ou Grupo dos 6. Depois foi aumentando, Grupo dos 12, até chegar hoje a 28 países membros da União Europeia, tá bom? A União Europeia é um bloco econômico criado em 92 para estabelecer cooperação econômica, assim como também cooperação política aos países que fazem parte desse bloco, principalmente países países europeus, tá bom? Atualmente conta com 28 membros, tá? Buscava-se reconstruir dos danos da Segunda Guerra Mundial, bem como também de prosperar a paz entre essas nações. A ideia da criação da União Europeia é um crescimento econômico entre essas nações que são associadas. Então, acaba facilitando a entrada de produtos, baixando as taxas alfandegárias, enfim, entre eles mesmo, né? Depois, nós falávamos sobre a xenofobia e racismo, que a xenofobia ela é a aversão a outras raças e culturas. Inclusive, eu mencionei os casos dos haitianos e venezuelanos aqui no Brasil. O Brasil apresenta casos de racismo e xenofobia. O último caso aconteceu com dos venezuelanos ali da região de Roraima. Acabaram que foram atingidos, o governo cria política. Hoje, antes dessa crise lá em Roraima, tivemos aí a gasolina, rapaz, custava 5 centavos o litro. Com R$1 você conseguia tanquear o teu carro, Não existe uma cultura ou raça melhor que a outra. Isso aqui é um recado para quem é xenófobo, tá certo? Depois também falei sobre a construção e a reconstrução e reforma do Japão. Criou-se uma relação com os Estados Unidos muito positiva e foram feitos empréstimos que geraram aí o famoso Plano Colombo, que vai ajudar no crescimento do Japão. O Japão, então, desenvolveu uma política de desenvolvimento econômico muito bem sucedida. Uma notável expansão industrial se criou, o que vai conduzir o Japão à segunda posição entre as maiores economias do planeta. Senhores, hoje temos os americanos, temos a China, que é o segundo, e o Japão provavelmente ficou em terceiro colocado. Depois eu falo para vocês a expansão econômica do Japão, que acabou saindo dos seus polos industriais e foram para outros países. Destaca-se da produção de exportação de veículos, equipamentos eletrônicos e artigos para a informática. A nanotecnologia, a megatrônica, tudo isso é japonês, né? A população japonesa possui um elevado poder de consumo e o Japão importa de outros países quantidade de produtos agrícolas e também matéria-prima. Para quê? Tudo isso, claro, para poder alimentar os seus pátios industriais, tá bom? Mas agora, olha aí, o nosso mascote já deu o sinal para vocês, agora vocês vão fazer a atividade, aí daqui a pouco eu estou voltando para nós corrigirmos a atividade que vocês vão fazer, tá bom? Fique tranquilo, respondam sem pressa, depois eu retorno com tranquilidade também, e aí a gente responde junto, tá certo? Gostaram da aula? Eu também gostei, então até daqui a pouco eu estou de volta com vocês. Tchau, tchau! Ok, alunos, estamos de volta para fazer a correção das atividades, né? Eu tenho certeza que você ficou aí, leu, releu, buscou e fez com a maior tranquilidade, não precisa correr, tá certo? Só quero te lembrar
que nós teremos o Enem, esse ano você irá fazer o Enem, e para cada questão você precisa de 3 minutos e meio para cada questão, tá? Não adianta você ir correndo, não, tem que ler com paciência, tem que ler com tranquilidade, tá? Para poder saber do que você está lendo, o que você vai responder. Aquela coisa, né? O apressado come cru. E não pode. Já pensou? Não passa nesse Enem? Aí tu vai ter que esperar o ano que vem, se preparar novamente para poder fazer a tão sonhada prova. Vocês que passaram aí a vida inteira estudando, tá? Chegaram agora no 3º ano, no ensino médio, e agora vão fazer a prova dos 9, que é fazer a prova do Enem, tá certo? Desde já, desejamos sucesso para vocês, mas tem que ter cautela, paciência, sem pressa. O apressado come cru, tá bom? E aí que ninguém é japonês para comer tão cru, né? Sushi, sashimi, essas coisas todas. Então, fique a dica. Joga na tela, vamos para a primeira questão da atividade de sala. Bom, nessa primeira questão que eu trago aqui para vocês, fala o seguinte: assinale qual a alternativa abaixo não representa as características da União Europeia. E aí eu tenho 5 tópicos. Primeiro, alternativa A: livre circulação de pessoas, bens e mercadoria. B: maior bloco econômico do mundo. Letra C: impõe vários requisitos para a adesão de novos membros. Letra D: tem o euro como moeda oficial, porém não adotado por todos os países membros. Letra E: é um Estado unificado e soberano sobre todo o território europeu. Olha aí, chegou a resposta. Tu sabia que é meu aluno Terabyte? Aluno Terabyte, ele participa. Bom, chegou aqui para nós a informação do nosso aluno Terabyte que ele já deu a resposta. Segundo ele, a letra E. Rapaz, observa aí, porque olha, ele acerta toda, eu não sei como. Tem alguma coisa, ele está com cola. Observa aí. Ele deve estar com cola. Não pode. Questões assim, que só o aluno da NASA, da Nazaré, consegue resolver. E o nosso aluno Terabyte resolve. Vamos saber então se está correto? Olha aí, assinale qual alternativa abaixo não representa as características da União Europeia. Aí eu tenho. Será? Livre circulação de pessoas, bens e mercadoria? Maior bloco econômico do mundo? Impõe vários requisitos para adesão de novos membros. Será? Tem o euro como moeda oficial, porém não adotado por todos os países. E é um Estado unificado e soberano sobre todo o território europeu. É isso? Vamos lá então. Resposta correta, segundo o nosso aluno Terabyte. Resposta correta, olha aí, acertou. Não sei como, presta atenção. É isso que eu queria fazer, estar aí para saber de onde vinha a resposta. Porque é impossível, cara. É impossível. Quer ver? Olha a outra aí, presta atenção. Ele vai ficar sério agora, hein? Olha só, manda, ele tá falando, mandando. Pergunta, vamos lá. Esse é da PUC, hein? A indústria japonesa desenvolveu-se aceleradamente no pós-Segunda Guerra Mundial. Entre outros motivos, esse fato deveu-se aqui. Eu tenho também, novamente, 5 alternativas. Item A. Alternativa A. Aos grandes investimentos de capitais norte-americanos em grupos industrializados japoneses. Letra B. A presença no país de grandes reservas de carvão, petróleo e minério de ferro. Letra C. A existência de grande mercado comprador representado pela China e pela Coreia do Sul. D. A localização privilegiada do país em relação aos mercados americanos e europeus. E letra E. A existência no país de enormes reservas de ouro que permitiram elevadas exportações de capitais. E agora? Agora eu quero ver o aluno Terabyte.
Aluno do Terabyte, ele falou que é a letra C. C de cavalo. Ó, segundo meu aluno que está acompanhando aqui conosco, no estúdio, né? Olha, prestigiando nossa aula, ele diz que é a letra C. Será? Ó, a indústria japonesa desenvolveu-se aceleradamente no pós-Segunda Guerra Mundial. Entre outros motivos, esse fato deveu-se a quê? Isso foi explicado na aula, aluno. Isso foi explicado direitinho, passado. Se deveu-se a quê? Por que o Japão se desenvolveu muito rápido, de forma bem acelerada? Aos grandes investimentos de capitais norte-americanos em grupos industrializados japoneses. B, a presença no país de grandes reservas de carvão, de petróleo e de minério de ferro. Letra C, devido aí à existência de grande mercado comprador, representado pela China e pela Coreia do Sul. E letra D, a localização privilegiada do país em relação aos mercados americanos e europeus. Por último, letra E, a existência no país de enormes reservas de ouro que permitiram elevadas exportações de capitais. Bom, como o nosso aluno Terabyte marcou a letra C, vamos agora para a resposta correta. A resposta correta, então, é a letra A. Vocês lembram? Através do Tratado de Colombo. Plano Colombo. Plano Colombo foi um incentivo de capitais americanos para os japoneses. Porém, eles também impuseram algumas condições. Isso foi explicado aqui na aula. Os Estados Unidos acabou impondo ao Japão o que de fato deveria acontecer. E os japoneses, então, investiram maciçamente em mão de obra, em infraestrutura. E, vem para mim, esse investimento acabou levando o Japão tendo a segunda maior economia do planeta. Mas isso logo após a Segunda Guerra Mundial. Porque hoje a segunda economia é o quê? É a China. Muito se tem falado, mas a China já bateu a economia americana. A gente sabe que até hoje os americanos é o primeiro lugar. E a China acaba sendo o segundo lugar. Não é isso? Então, a resposta, porque é a letra A, é justamente por causa disso. Através do Plano Colombo, os americanos fazem investimentos aos japoneses e eles adotam isso em várias situações, em infraestruturas, em emprego, em partes industriais, siderúrgica, metalúrgica, enfim, cresce rapidamente o Japão consegue se recompor. É o que vai levar a ser a segunda maior economia do planeta, tá bom? Hoje, claro, já superou os chineses, estão à frente, mas o Japão, e eu também expliquei na aula, cai um viaduto, se for no Brasil, passa meses. No Japão, em questão de 2, 3 dias, já está pronto. Ou seja, é tudo para ontem. Tem muita rapidez mesmo, tá bom? Seguindo o quadro, vamos agora para a questão do Enem. Olha aí o que diz. Agora vamos para a hora do Enem. Aí eu chamo a nossa logo do Enem. Aí, aluno, vai se acostumando com essa logo aí, tá? Essa logo vai te trazer informações sobre o nosso Enem. Então, diz aqui, isso aqui é só pergunta, tá? Caiu na FATEC. Palavras de ordens, símbolos, propaganda, atos públicos, vandalismo e violência são atualmente manifestações de hostilidade frequentes contra estrangeiro na Europa. Os países onde mais intensamente tem ocorrido conflitos são Alemanha, França, Inglaterra, Bélgica e Suíça. Esses dados é do Igor Moreira e Elizabeth Aurício, Construindo o Espaço Mundial, terceira edição, São Paulo, editora Ática, 2007, página 37. Pergunta. Sobre o fenômeno social enfocado pelo texto, é válido afirmar
que se trata de conflitos. Vamos para a alternativa. Ok. Alternativa A. Civis e militares relacionados às formas históricas de exploração dos países do chamado Terceiro Mundo. Letra B. Ligados ao nacionalismo, o racismo e a xenofobia no contexto globalizado das grandes migrações internacionais. Letra C. Entre imigrantes das diversas nacionalidades que invadem a Europa atualmente na disputa por empregos e por melhores condições de vida. Mas já, o aluno Terabyte já mandou a resposta, olha aí. D. Culturais, principalmente causados pelo conflito armado entre países católicos e protestantes, mas também, sobretudo, conflitos contra países islâmicos. E a letra E. Étnico e sociais, decorrentes das dificuldades de desenvolvimento de países europeus em continuar a sua industrialização nos setores tecnológicos de ponta. Agora eu vi. Aluno, preste bem atenção. Eu tenho aqui a pergunta, eu tenho um texto e logo após eu tenho uma pequena pergunta. O texto fala: palavras de ordem, símbolos, propaganda, atos públicos, vandalismo e violência são, atualmente, manifestações de hostilidade frequentes contra estrangeiros na Europa. Os países onde mais intensamente têm ocorrido esses conflitos são a Alemanha, a França, a Inglaterra, a Bélgica e a Suíça. 5 países. Ok. Pergunta, depois do texto vem a pergunta. Sobre o fenômeno social enfocado pelo texto, é válido afirmar que se trata de conflitos. Que tipo? Aí eu trouxe para vocês as alternativas A, B, C, D e E. Segundo o meu aluno Terabyte, ele está dizendo que é a letra B. Será? Será que vai ser a letra B? Eu estou pagando para ver. Vamos lá. Resposta correta, então, vai ser a letra A. E não é que é a letra B, rapaz? Não pode ser. Esse meu aluno aí diz que ele é fera em história, ele adora história, né? Diz que ele foi, parece que ele foi neto de Karl Marx, uma coisa assim. Ele foi, bisneto, é tataraneto de Karl Marx. É por isso que ele sabe de história. Muito, né? Lênin, sobrinho neto de Lênin. Agora vai entender agora, sobrinho neto de Lênin. Nossa, olha só. Ligados, então, ao nacionalismo, ao racismo e à xenofobia. E isso foi explicado na nossa aula. Sabe disso? Pois é, a xenofobia é quando você tem preconceito a outras raças, a estrangeiros, por exemplo. Então, chegou aqui no Brasil os haitianos, o brasileiro tem aquela coisa com o haitiano, venezuelano, venezuelano, da mesma forma que o brasileiro, sofre o processo xenófobo lá fora, ou na Europa, ou nos Estados Unidos, em qualquer parte. Então, quando se tem um preconceito sobre a raça, sobre um país, é chamado de xenofobia. Num contexto aí, principalmente globalizado, das grandes migrações internacionais. Ou quando nós temos aí aqueles corredores humanitários, quando as pessoas saem dos seus países para ir para outros, porque estão sendo perseguidos politicamente, culturalmente, religiosamente, enfim. Aí o cara vai para constituir família em outros cantos, né? Querendo ou não, dependendo para o local que ele vai ser rotulado, né? Vai ser rotulado, será visto com desconfiança. Quando, por exemplo, a Torre Gêmeas, em 2001, quando os caras derrubaram, nossa, quem era do Oriente Médio, quem tinha uma relação ali, quem é de Israel, quem é de... enfim, começaram a ser até uma certa preocupação com esse tipo de pessoas. Por quê?
por um pagar todos. Aí acaba não sendo bem assim, né? As comunidades judaicas no Brasil se posicionaram, etc. E aí a coisa voltou à normalidade, tá bom? Próxima questão, vamos lá. O Japão importa de outros países grandes quantidades de produtos agrícolas e matérias-primas. Lembra que foi falado? Pois é. Pergunta: quais os motivos que levam o Japão a importar esses produtos agrícolas e matérias-primas? Essa é uma pergunta aberta que você deveria responder, tá bom? Durante a aula foi explicado esse assunto. É um território muito pequeno, quase não tem matéria-prima. E lembra que o Japão, ele acabou se desenvolvendo na nanotecnologia, em produtos minúsculos mesmo. E então, aqui se fala, o Japão importa de outros países grandes quantidades de produtos agrícolas e matérias-primas. Não é isso? Pergunta: quais os motivos que levam o Japão a importar esses produtos agrícolas e matérias-primas? Tem que ter um produto, tem que ter a matéria, tem que ter a indústria. E aí? Já sabe? Ótimo! Você sabe? Partimos para a resposta. Olha aí, o Japão tem um território pequeno, há pouco espaço para a prática da agricultura. No território, também existem poucas reservas de recursos minerais, quase nada, senhores. E eu expliquei na aula, vem para mim, eu acabei explicando na aula que todo e qualquer espaço que existe em um apartamento ou numa casa, eles acabam construindo o quê? Uma horta. E hoje se tem jardim suspenso, jardim vertical. Olha que ideia! Como assim, professor, jardim vertical? Bom, eu tenho aqui nos prédios, os caras acabam colocando uma estrutura, uma madeira, para que a planta suba de forma vertical e não horizontal. Então, os prédios acabam tendo, é tipo uma trepadeira. Aquele tipo de planta que tem ramificações e toma conta de toda a parede. Então, eles aproveitam. Por quê? Acaba se tornando um país muito também poluído, tanto o Japão como a China. Vai ter muitas fábricas, muitas produções. E tudo isso é uma forma também de trabalhar um pouco essas matérias-primas. Hoje o Brasil, e você vê aqui em Porto Velho, por exemplo, já está tendo a cultura deles procurarem reciclar alguns produtos como papelão, nós temos aí o plástico, né, a garrafa PET, o ferro. Cara, antigamente você andava por aí, você encontrava restos de carro, de bicicleta, de ferro. Hoje, os caras estão levando a tua lixeira, que é de ferro, sabia? Os caras estão lá com a serrinha, ó, e para levar. Por quê? O quilo do ferro está caro. Imagina do cobre, imagina do alumínio. Então acaba. Hoje, por exemplo, um detalhe, está acontecendo muito agora. O carro do lixeiro, por exemplo, lá em casa, ele passa segunda, quarta e sexta. Mas antes do carro do lixeiro passar, já passa o cara fazendo a reciclagem. O cara vai lá na lixeira, vê se tem plástico. O que tem de plástico, ele vai pegando. O que tem de ferro, o que tem, sabe, alumínio, tira tudinho. Claro que alguns gaiatos acabam jogando lixo por lá e tal, e vira uma bagunça. Pior do que os cachorros, né? Mas outros vão lá também, só tira e guarda. E aí o carro do lixeiro vem, passa e acaba levando. Por quê? Já começaram a ter aqui cooperativas em Porto Velho. Os caras estão comprando garrafa PET, papelão e etc. Tá bom? Mas, já acabou a aula. Passou muito rápido, rapaz. Muito mesmo. Mas eu vou ficando por aqui. Não esqueçam que aula dada é aula revisada. Chegando em casa, pega o material e vai rever e vai estudar, se preparar para a prova do Enem. Tchau, tchau!